Que história? Conta história pra você, que história pra você? Quer saber? Yes. No. Salve, salve galerinha! Está entrando no ar mais um vídeo do canal Que História com Anderson Santos, uma forma diferente de fazer história. O tema da videoaula de hoje é a civilização mesopotâmica. Nós iremos viajar um pouco lá pelo Oriente Médio, conhecer um pouco a história da Babilônia. Se liga aí no som. Não é essa Babilônia aí, mas a Babilônia que recentemente foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco. Hoje, a Babilônia se localiza onde é o estado do Iraque. Bem, para início de conversa, há uma diferença entre Mesopotâmia e mesopotâmicos. A Mesopotâmia é a terra entre rios, nesse caso, o rio Tigre e Eufrates. A Mesopotâmia, onde hoje se localiza, os territórios do Irã, do Iraque, da Síria, da Turquia e parte do Kuwait. Foi nessa terra onde surgiram os primeiros grupamentos urbanos. É bem verdade também que por volta do ano 12.000 a.C., essa terra foi ocupada pelos primeiros povos, e o primeiro deles é conhecido como Sumérios. Os Sumérios foram os primeiros a habitar o sul da Mesopotâmia, e eles desenvolveram técnicas de plantio e de irrigação das plantações. Aproveitando-se das águas do rio Tigre e do rio Eufrates, os Sumérios, que foram grandes inventores, entre as invenções sumerianas nós temos a roda, o veleiro, nós temos a escrita, e a irrigação propiciou os sumérios a desenvolverem uma agricultura extremamente diversificada. E essa acumulação e esse desenvolvimento da agricultura propiciou aos sumérios um crescimento demográfico. O que aconteceu a partir disso foi a troca de produtos entre as comunidades e a especialização do trabalho, ou seja, agricultores, criadores, pescadores e etc. Os sumérios, nesse momento, desenvolveram também as primeiras cidades, e essas cidades têm como características as chamadas cidades-estados. E a primeira delas é essa daí, o que vocês estão vendo. Entre outras, nós temos Uruk e Lagash. Desenvolveram também os sumérios a chamada escrita cuneiforme. Essa escrita, que foi uma escrita baseada em pictogramas, os sumérios, nesse momento, pegaram a argila com a mistura de outros minerais, e enquanto estava a argila mole, eles, com uma cunha, um pedaço de madeira, desenvolveram a escrita, muito importante para o comércio e na relação de compra e venda. Isso aconteceu por volta do ano 3300 a.C. A escrita, que para muitos historiadores foi a marca para diferenciar o período pré-histórico do período histórico. Há quem diga hoje que essa marca que divide a história da pré-história, ela deve ser relativizada, até porque povos africanos e povos indígenas da América não desenvolveram a escrita, mas entraram na história, sobretudo pela sua oralidade, num período que hoje a gente denomina de história. Apesar da língua e das tradições culturais em comum, as cidades sumérias eram independentes e por isso foram denominadas de cidades-estados. O que é uma cidade-estado? É uma cidade com característica de estado, e ela,
por ser independente, autônoma, tem uma característica própria. Essas cidades foram governadas por chefes, e esses chefes tinham, o poder religioso e militar, que por sua vez esses chefes eram denominados de patese. Depois dos sumérios vieram os acadianos. Os acadianos migraram para a Mesopotâmia por volta do ano 2000 a.C. e passaram a conviver com os sumérios. Isso é interessante porque, pela primeira vez na história, as sociedades que habitam áreas que já eram habitadas por outras sociedades acabam incorporando elementos culturais à sua sociedade. E em 2300 anos antes de Cristo, surgiu um rei chamado Sargão. Sargão, ele dominou as cidades sumerianas, unificando e criando o chamado Império Acádio. Os acadianos incorporaram costumes e práticas sumérias, desenvolvendo o que se chamou de cultura suméria acadiana. Com base em estudos astronômicos, os sumérios acadianos criaram um calendário lunar. Eles também dividiram o ano em duas estações, verão e inverno. Eles observavam bastante os astros e conheceram o que hoje a gente denomina como planetas, e desenvolveram também a álgebra, a matemática, através do sistema de contagem, tendo como base o número 6, e também a invenção do zero é atribuída também aos sumerianos. É bem verdade que o zero também foi incorporado, foi inventado por outras sociedades. Sargão, este aí que vocês estão vendo aí na imagem, foi um grande conquistador. Depois disso vieram os amoritas. Os amoritas, que são originários da Síria, invadiram e dominaram as cidades sumérios acadianas e fundaram a chamada cidade da Babilônia, também conhecida como a Porta dos Deuses para os gregos. Seu principal rei foi o rei Hammurabi. E durante o período de governo do rei Hammurabi, a área da Babilônia se expandiu bastante. E o rei ordenou a organização de um código jurídico que reunia leis escritas por eles e os seus antecessores. O rei Hammurabi, que ele não se contentava apenas de registrar essa compilação, esse código de leis apenas na agila, ele mandou fazer o código, que são 285 artigos, em uma pedra. E o Código de Hammurabi, que é o primeiro código de leis escritas do mundo, tinha como princípio o princípio do talião, também conhecido como olho por olho, dente por dente. Os descendentes de Hammurabi não foram capazes de evitar o declínio político e militar do império, que acabou invadido e dominado pelos assírios. Os assírios, que expandiram suas fronteiras até o Egito, habitavam a região de Assur, ao norte da Mesopotâmia, e formaram um poderoso exército. Os assírios são conhecidos como grandes guerreiros, constituídos de tropas de arqueiros, lanceiros, carros de combate e cavalaria. No início do século XIV a.C., fazendo uso de seu poderio militar, investiram contra outras regiões, massacrando populações, destruindo cidades e criando um dos maiores impérios da Mesopotâmia. O Império Assírio atingiu seu auge durante o reinado de Assurbanipal. Os caldeus, em 1626 a.C., dominaram a cidade da Babilônia. O segundo Império Babilônico, ou Neobabilônico, atingiu o apogeu sob o governo de um rei muito conhecido na Bíblia, chamado de Nabucodonosor II. Ele
governou os povos submetidos com pesadas tributações, intimidações e migrações forçadas. Ordenou também a construção de grandes obras como a Torre de Babel e os Jardins Suspensos da Babilônia, que na antiguidade eram uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Em 1539 a.C., os persas, sob o comando do imperador Ciro, conquistaram o Império Babilônico. Do ponto de vista da sociedade, a sociedade dos mesopotâmicos, que é o conjunto de sociedades que habitaram a região da Mesopotâmia, pode ser dividida em 6 grandes grupos. O rei, que tinha o poder religioso, militar e administrativo, mas o rei na Mesopotâmia não era um deus, como é no Egito Antigo. Abaixo do rei vêm os sacerdotes, que eram encarregados de administrar as terras que pertenciam aos deuses. Abaixo dos sacerdotes vinham os escribas, que monopolizavam o domínio da escrita. Entre eles nós temos professores, administradores ou astrólogos. Os artesãos, que produziam tecidos de cerâmica, ferramentas, tecidos e armas. E os camponeses, que eram a maior parte da população e pagavam pesados tributos. Lembrando que os camponeses trabalhavam nos campos. Os escravos, que eram prisioneiros de guerra ou endividados, eram empregados na construção de obras públicas, no exército ou em trabalhos domésticos. A grande dica é que na sociedade antiga, a grande base, da sociedade era o sistema escravocrata. Então, portanto, os mesopotâmicos também praticavam a escravidão. Do ponto de vista da economia, os mesopotâmicos tinham basicamente 3 principais atividades: a agricultura, a pecuária e o comércio. A agricultura era a principal atividade econômica e os mesopotâmicos produziam especialmente cereais, exemplo, cevada, trigo e etc. A pecuária era a atividade voltada para a produção de carne, leite, ovos, lã, gordura e couro. Temos destaque aí, a invenção sumeriana do arado, que contribuiu bastante para o desenvolvimento da pecuária. Já o comércio, como a região era carente de matérias-primas, o comércio de longa distância, sobretudo o comércio marítimo, era necessário para a obtenção de madeira, marfim, pedras preciosas e, sobretudo, metais. Para finalizarmos, o aspecto cultural, os povos mesopotâmicos, do ponto de vista da religião, eram politeístas. Poli significa vários, teísmo, adoração. Então, politeístas que adoravam vários deuses. E manifestavam essa religiosidade através de obras de arte e cerâmica. Os mesopotâmicos mantiveram a cosmologia suméria como característica central. E entre as principais obras arquitetônicas, nós temos os zigurates, que eram uma espécie de templos. Além da escrita, a chamada escrita cuneiforme, os mesopotâmicos desenvolveram e produziram tratados médicos. E esses tratados médicos foram um dos grandes legados da sociedade mesopotâmica para o mundo ocidental. Além do desenvolvimento da matemática, que mais cedo eu já tinha explicado, na utilização na contagem e divisão do tempo, a divisão de 1 minuto em 60 segundos, de 1 hora em 60 minutos, e a astronomia. Chegamos ao fim da nossa aula. Se você curtiu, dê o seu like e até mais. Um abraço.